Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição de número 8 do dia 21 de fevereiro de 2021. O título será Comprometidos com a Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da nossa lição é o pastor Ezequias Soares. O nosso texto áureo diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Quando vemos o texto aqui, o termo bem-aventurados, nós vamos ver o seu significado e diz assim, bem felizes. Então, nós somos felizes quando ouvimos a palavra de Deus e aguardamos para, no momento oportuno, colocá-la em prática. A verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Quando trata da autoridade da Bíblia, a autoridade divina, está falando da sua origem. A palavra de Deus, ela é originada em Deus. Nós vemos o selo ou a marca dessa autoridade quando vemos expressões como assim diz o Senhor, Êxodo capítulo 5, versículo 1, Isaías capítulo 7, versículo 7, veio a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, versículo 2, ou no Novo Testamento, quando Cristo faz menção também a essa autoridade divina, citando a palavra. Ele diz, está escrito, Marcos capítulo 1, versículo 2. São essas expressões que apresentam a autoridade divina. E existem ainda muitas palavras ou frases que a Bíblia utiliza para se autodescrever e que sugerem uma reivindicação de autoridade divina. Jesus disse que a Bíblia ela é indestrutível e que ela jamais passará. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Ela é infalível ou não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35. Ela tem autoridade final. Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Essa passagem aqui em Marcos, quando fala que ela tem autoridade final, é a passagem em que Jesus, ele ali repreende o diabo, Satanás, naquela passagem que ele está no deserto, quando ele vem tentá-lo. Ele usa a palavra de Deus e cada palavra que ele fala são menções ao Antigo Testamento, porque nos tempos de Cristo, a palavra escrita, naquele tempo em rolos e pergaminhos, era o Antigo Testamento, né? Que é os livros da lei, que são os 5 primeiros, os poéticos e profetas, e históricos também. Ele às vezes ele é usado só em 3, como que falam? Citam apenas 3. Eles colocam leis, profetas e escritos. Aí escritos fazendo referência a todos os outros livros. Então, a autoridade divina, a autoridade da Bíblia, ela tem a sua origem em Deus, porque Deus foi que orientou que fosse escrito, Deus que falou, Deus que trouxe a revelação para eles, profetas, Moisés e todos aqueles escritores. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Deixe-me só voltar aqui um pouquinho sobre as leituras diárias. Ela está aqui
já no início aqui da capa da lição, onde apresenta, e ela é muito importante para o aluno, para nós professores, estarmos meditando, pesquisando, buscando textos, né? Tem várias pessoas que comentam as leituras diárias, eu sou uma das que comentam, mas tem muitas outras, né? Do presbítero Erivelto, que eu gosto bastante, que vocês podem estar lendo, consultando, para entender melhor o tema da semana. O objetivo geral da nossa aula é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós somos pentecostais e nós temos compromisso com aquilo que está escrito, com aquilo que está na palavra de Deus. Todo movimento pentecostal, ele só é verdadeiro ou autêntico porque tem as suas bases na Bíblia Sagrada. O salvo verdadeiro, ele reconhece a Bíblia como a inspirada e inerrante palavra de Deus, ela no seu todo, na sua totalidade, e ela é a nossa regra de fé e prática. Então, todas as vezes que nós vemos modismos, alguns movimentos ou experiências que contradizem o texto bíblico, nós dizemos que não é da parte de Deus e nós refutamos. E nós ensinamos principalmente desta maneira. Quando nós olhamos a nossa declaração de fé, que está aqui no primeiro capítulo do nosso livro, né, a declaração de fé das nossas doutrinas, o autor fala aqui, ó, nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, e que os livros foram produzidos sobre inspiração divina, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso significa que toda a Escritura foi respirada, olha que termo lindo, respirada ou soprada por Deus, o que distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Então é assim que inicia aqui o capítulo 1 da nossa declaração de fé. Nós temos a nossa declaração de fé, ela é o documento oficial das Assembleias de Deus que mostram para as pessoas qual é a nossa doutrina, e ela é toda baseada nas Sagradas Escrituras, porque já inicia aqui falando que é a Bíblia Sagrada, é daqui, é dela que nós tiramos. O autor aqui, ele fala de uma maneira muito bonita, eu vou ler. Diz assim: nós somos apegados à palavra. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Nós somos apegados na palavra para consultá-la, nós somos apegados na palavra para levá-la conosco por todos os lugares que nós vamos. Hoje, agora, nós temos até mesmo o celular onde podemos baixar a nossa Bíblia e nós levamos a nossa Bíblia para os nossos cultos, para a igreja, para conferir, para olhar e para viver tudo aquilo que está registrado ali. Ele diz assim ainda: o amor e o compromisso com a palavra de Deus são um dos legados deixados pelos nossos pais na fé. Muitos pioneiros foram desfavoráveis a seminários e cursos formais de teologia. No entanto, todos defendem com todas as suas forças a leitura e o estudo da Bíblia. Dando continuidade aqui, nós vamos para o tópico de número 1, que traz por tema a autoridade da Bíblia. O autor diz assim: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante.
o que é esta reforma protestante? A reforma protestante, ela foi um movimento religioso que aconteceu no século XVI, que teve como principal líder Martinho Lutero, muito conhecido nosso, não é? Ele era um monge alemão que, por meio de 95 teses, denunciou os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano, propondo mudanças em diversos pontos da doutrina da igreja. O que Lutero queria? Ele queria propor um retorno às sagradas escrituras. Os princípios fundamentais foram os que nós chamamos hoje de 5 solas. Vou pôr a imagem aí no vídeo. Deste movimento surgiu o protestantismo, do qual nós fazemos parte hoje. É importante nós lembrarmos que não tinha assembleianos lá nesta época. Nós somos assembleianos, né? Estamos estudando essa lição. Aqui nós somos assembleianos, não tinha. Quem é que compôs essa grande família da reforma, que propôs também as mudanças junto com Martinho Lutero? Foram os luteranos, as igrejas presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas. Estas últimas, as batistas, também resistem ao conceito de protestantes, pois por razões de ordem histórica, mantêm os princípios da reforma. Então, nós somos hoje chamados protestantes porque nós assimilamos ou nós trouxemos para nossas doutrinas esses 5 solas. Eu vou falar rapidamente de cada um deles, está aqui no nosso livro de apoio, o autor deixou aqui, e eu vou estar fazendo uma explicação rápida aqui. O pilar sola escritura, somente as escrituras, significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a nossa vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 a 17. E não as escrituras e tradição juntas, somente as escrituras. Sola fide, somente a fé. A justificação dos nossos pecados só é possível por meio da fé, e não a fé, mas as obras. Não existe nenhuma boa obra que possamos fazer para conquistá-la ou merecê-la. Nesse tempo que Lutero traz essas propostas, eles valorizavam muito as obras, não falava muito da fé. Então tinha até as indulgências, onde eles compravam o perdão pelo pecado. Era uma coisa muito estranha, muito contrária à palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 28. Sola gratia, somente a graça. A graça é a salvação gratuita e oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo, e não depende de nós mesmos. Não a merecemos, mas Deus a concede porque ama a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 24. O outro solos Christus, somente Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. A salvação só é possível por meio dele. Jesus é o único que pode interceder pela humanidade inteira, pois veio ao mundo e viveu sem pecado algum. Se entregou para que nossas iniquidades fossem perdoadas. João capítulo 14, versículo 6. Então, em meio ao catolicismo, toda aquela idolatria, todas aquelas imagens em qual eles diziam que eram intercessores. Então, ele vem falar que é somente Cristo. E não... Aí depois o último. Soli Deo Glória, somente Deus a glória. Deus não divide a sua glória. Isaías capítulo 42, versículo 8. E não glória a Deus e honra especial a Maria, que era o que eles proclamavam na época e até nos dias de hoje. Então, esta reforma protestante, ela trouxe todos
todas essas 95 teses, no qual eles separaram essas 5 aqui que nós assimilamos. Esses 5 pilares, eles são pilares da nossa fé, né? São fundamentos da nossa fé. E a sola escritura é uma menção à palavra de Deus e é o nosso fundamento. Tem a autoridade vinda, sabemos que a sua autoridade é divina, porque veio de Deus, como nós lemos anteriormente, e não de qualquer outro livro ou de qualquer outro documento. O nosso documento, a declaração de fé, ela é baseada totalmente na palavra de Deus, na Bíblia. Ela não é interpretação fora da Bíblia, como alguns que o autor traz aqui, de algumas tradições, Testemunhos de Jeová, que tem a sua tradução do Novo Mundo e mais as suas revistas, como vindas de Deus. Os Mormons têm a Bíblia e mais o Livro do Mórmon e outras publicações, e algumas outras religiões que usam documentos como se fossem revelação de Deus. Nós, assembleianos, temos como revelação de Deus a palavra de Deus. Aí depois fala aqui dos fundamentos, no subtópico 2, diz assim: os pentecostais ainda são vistos por alguns, não pentecostais e cessacionistas, como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. Isso não é verdade. Nós não ensinamos crença de cânon aberto. O cânon está fechado. As revelações de Deus, elas já estão todas registradas na sua palavra. Isso é uma verdade. Que somos emotivos? Que temos emoções? Temos sim. Mas eles falam dessas emoções acerca dos dons espirituais. E os dons, eles não são emoção. Eles são vindo de Deus, dados à igreja pelo Espírito Santo, como vimos em lições anteriores. A nossa alegria, as nossas emoções, elas vêm do Espírito, o Espírito Santo em nós, que nos batizou. Jesus nos batizou com o Espírito Santo, e isso não está relacionado a emoções, está relacionado ao poder de Deus. Então o autor ele fala muito bonito disso aqui, que ele diz: somos emocionais? É verdade, somos sim emotivos, pois Deus criou o ser humano não apenas como um ser físico, intelectual e espiritual, mas também uma criatura emocional. A emoção é um elemento inteiramente humano. A verdade é que as emoções, como qualquer outra dimensão da vida humana, devem ser submetidas aos ensinos bíblicos. E falando aqui de cânon, que palavra é esta? O que significa cânon? Cânon é um termo proveniente do grego, no qual significa cana, regra, lista, padrão de medida. Esse termo é usado de modo mais amplo nos tempos antigos, anterior ao cristianismo. Eram usados como padrão ou norma, além da cana ou unidade de medir. Se relacionando à palavra de Deus, é usado como se trata de livros que estão de acordo com o padrão e foram dignos de inclusão. Então, todos os livros da Bíblia, ele passou por esta régua de medir, esta avaliação para ver se eram inspirados, se viam de Deus. Então, as pessoas se reuniram, foram vários concílios. O Espírito Santo provavelmente esteve presente em cada um deles
para estudar, verificar e conferir a autenticidade e principalmente a inspiração divina nos escritos, para assim torná-los canônicos ou incluído no cânon sagrado, que é o que está aqui escrito, crença do cânon aberto. Só que quando falamos de cânon, nós falamos de cânon fechado, revelações fechadas, não existe outras revelações. Tudo já está nas Sagradas Escrituras. Então, nós chamamos de livros canônicos os reconhecidos pelos cristãos protestantes. Ao todo, 66 livros escritos em 1600 anos por mais de 40 autores diferentes, e é tão de Deus, é tão inspirado por Deus, que esses 40 homens, ao longo dos anos, eles não tiveram contradições nos seus escritos. Tudo de acordo com os outros textos. Foram vários homens, de várias profissões, e de vários, nesses 1600 anos, de várias culturas e povos, né? Povos eram judeus, mas de várias culturas, de épocas diferentes. Então nós tínhamos um Josué que era soldado, nós tínhamos um Zacarias profeta, nós temos um Amós que era boiadeiro e cultivador, nós temos um Pedro pescador, nós temos um Paulo doutor da lei. E todos esses livros eles concordam entre si. E é tão maravilhoso, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não nos cansa. A gente lê hoje, lê amanhã, lê depois. Se nós temos um livro na nossa biblioteca, nós podemos até ler 1, 2 vezes, mas depois nós não nos interessamos mais. A palavra de Deus não. Nós podemos lê-la de manhã, à tarde, à noite, e nós não nos cansamos. Ela é atual. Ela é para os nossos dias, como eram também para os dias dos nossos irmãos ali antigamente. Nos tempos de Paulo, dos apóstolos, do tempo que Jesus estava, nós sabemos que era o Antigo Testamento. Mas depois, com os escritos, nós vimos na aula anterior, eles liam as cartas que recebiam como palavra inspirada de Deus. Falando ainda um pouquinho sobre cânon, aqueles que não passaram pelo cânon, por esta régua, por esta medida, ou por esta forma de analisar, eles são, para nós, apócrifos. Livros apócrifos não são reconhecidos como divino, não passou pela medida. Nós vemos o termo medida usado também no Novo Testamento, usada a palavra cânon, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 e 15, Filipenses capítulo 3, 16, falando em regra, e nós falamos também que a canonicidade se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Não há novas revelações em novos livros revelados, nenhum outro. Não há novas revelações como palavra de Deus, além do que já está registrado nos evangelhos e também no Antigo Testamento. Gálatas 1, capítulo 8, versículo 12, garante, e 2 Pedro 1, 19, 21. Algumas seitas dizem que anjos trouxeram revelações, aí escrevem seus livros e tem quase como uma Bíblia, como um valor que uma Bíblia tem. E é errado, porque o cânon já está fechado. Nós, assembleianos, entendemos isso. Não somos deístas. O que é deísta? Nós já vimos em aula anterior. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, o que não é verdade. O nosso Deus, ele permanece em nosso meio, ele permanece através do Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos consolando, nos ensinando.
Então, nós somos teístas, ou seja, nós cremos que Deus não está longe de nós, conforme Atos capítulo 17, versículo 27. Ele está interessado no ser humano, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que ele continua a se comunicar conosco através dos dons espirituais. Atos capítulo 2, versículos 14 a 21. Entretanto, esta revelação, como disse aqui na nossa lição, não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Dando continuidade, vamos ao tópico 2, que traz por tema zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. Então, quando ele fala que o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, ele está se referindo à defesa da fé. Nós devemos saber defender aquilo que nós cremos, como Pedro diz aqui na sua segunda epístola, primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, isso daqui é apologética, a defesa da fé. Então, nós devemos poder explicar para as pessoas no que nós cremos. E é por isso que é importante o ensino e a instrução. Isso é uma coisa que os crentes hoje, eles pecam muito. Às vezes querem ir no culto ao domingo apenas, não querem ir no culto de ensino, não querem ir na escola dominical. Às vezes seguem aí alguns movimentos, vai em culto em igrejas diferentes e não assimila a doutrina bíblica, aquela verdadeira que está aqui, aquela que Paulo falou para Timóteo, para que ele cuidasse dele mesmo e da doutrina para salvar ele mesmo e aqueles que a ouvissem. Esta doutrina conhecem pouco. Se vai falar de doutrina da salvação, não conhece todos os pontos. Se vai falar de doutrina do Espírito Santo, não conhece tudo. Nós não vamos saber tudo, mas o básico nós devemos conhecer, devemos poder explicar os movimentos pentecostais dentro da igreja, devemos poder explicar as manifestações de dons. Tudo isso faz parte das doutrinas. E isso é muito importante. A palavra doutrina vem do termo doctrina, que significa ensino ou instrução. Instrução que nós vamos ter na igreja, na ministração da palavra, através dos nossos pastores e também com os nossos documentos oficiais. Diz aqui no texto, a obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada no país dos missionários fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre. E aqui fala que credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Cada denominação ela pode ter
a sua declaração de fé. E essa é a nossa, de acordo com o que está registrado na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. E a nossa crença, a nossa declaração de fé, ela está baseada na Bíblia. Ela é para... Colocou aqui um textinho bem simples para a gente entender. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo, ou a declaração de fé, é para ser professado e ensinado em seus diversos pontos. Aqui são 16 no nosso. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Então, a declaração de fé, ela é uma maneira de nós respondermos com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé. É uma síntese, ela é uma síntese da nossa doutrina, do que está registrado na Bíblia e que nós nos baseamos para ensinar nas igrejas. Aí aqui depois ele vai falar do conteúdo da fé. Ele traz um textinho aqui no final, ó. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. E aqui eu apresentei a nossa, que ela foi revisada em 2017, pelo autor da nossa lição, o pastor Ezequias Soares. Está registrado aqui, ele é o organizador e ela é a doutrina oficial da nossa igreja. Nós devemos conhecê-la. Ela é um documento que é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. Se tiver algo aqui na nossa doutrina que não estiver em conformidade com a palavra, nós podemos excluir. Dando continuidade aqui, nós vamos para o tópico 3, cuidado quanto aos modismos. E todos os exemplos que ele traz aqui, além do modismo, ele é combatido com a sã doutrina, com o que está registrado na palavra de Deus. E nós, professores de escola dominical, devemos tomar cuidado quando for ensinar, para nunca contradizer o que está registrado nas escrituras. E por isso que nós temos a nossa declaração de fé, que é um lugar, um livro que nós podemos consultar, quando não entender determinado texto ou alguma doutrina. Nós podemos consultar além do que já está na palavra de Deus. Nós podemos também consultar as teologias sistemáticas, nós podemos consultar os comentários das Bíblias, tem as pentecostais e várias outras, que tem aqueles comentários. Nós podemos também fazer, que é muito importante, eu gosto muito, eu prefiro até muitas vezes do que consultar material fora, procurar outras versões para um texto. Se aquele texto está difícil para entender, procurar outras versões, compará-las para chegar ao que está escrito ali para poder ensinar. Nós temos um compromisso sério com a doutrina, porque nós ensinamos pessoas, nós ensinamos cristãos e nós não podemos atrapalhar de maneira nenhuma a caminhada de nenhum deles. Então fala aqui que o nosso cuidado com a doutrina, ela vai além do combate ao modismo, ou servir como defesa da nossa fé, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos, que também nós devemos persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Porque uma pessoa que foi ensinada errado, que não conhece o que está escrito na palavra de Deus como está escrito e assimilou errado, é muito difícil para corrigir. Mas nós devemos fazer isso com muito cuidado e temor, porque nós estamos tratando com pessoas, servos de Deus que vão morar no céu, ou pessoas que vão aceitar o Salvador Jesus. Com relação aos modismos, esse termo ele trata
ele traz a ideia daquilo que está na moda, né? Isso se aplica também no campo teológico, que são o que nós chamamos de ventos de doutrina que vêm e vão, né? São extras bíblicos, não tem respaldo na palavra de Deus. E ele tem também um caráter efêmero e passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis os modismos e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, aquelas obturações, as pessoas diziam que o irmão lá e o profeta ia orar e o seu dente ia ser obturado. Então as pessoas iam para a igreja com o seu espelhinho para conferir depois. Que coisa horrorosa, não é? O dom de unção, que é o caicai, do sopro santo, do cuspe santo, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias, né? Onde estão os promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Dá até vergonha de falar disso, não é? Unção do riso, gargalhadas, as pessoas imitando bichos, dizendo que são movimentos vindos da parte de Deus, mas Deus, ele não tem compromisso com essas criações humanas. Deus não tem compromisso com nada disso, são falsificações. Não precisamos ter medo de falar, porque nós olhamos toda a Bíblia e não vemos isso. O que nós não vemos na Bíblia, nós não podemos garantir como vindo da parte de Deus. A Bíblia tem muitas informações para nós desses movimentos da parte de Deus, do Espírito Santo, mas esses nós nunca ouvimos falar. Quais permanecem nos dias de hoje e ainda a gente ouve falar, né? A bênção da água. Então você está lá em frente da sua televisão, com um copinho de água, terminando você bebe a água e é abençoado. Ou compra lá a preço altíssimo um copinho, deve ser copinho, né? Ou garrafinha de água do Rio Jordão. Que bizarrice. Outra, queimas de pedidos de oração. Então pegam os seus pedidos de oração, você coloca lá e a pessoa que vai orar vai lá para o monte e queima aqueles pedidos lá, como vindo da parte de Deus, como se fosse Deus que estivesse mandando. Queima das necessidades, queima dos pecados dos antepassados, queimas de maldições hereditárias, onde nós temos respaldos bíblicos para falar de maldição hereditária, purificação de ambiente, com a tal das vassouras ungidas. Que Deus nos livre de todos esses modismos que contrariam a palavra de Deus. Aí no tópico 2 vai falar, procura apresentar-se a Deus aprovado. Esta qualificação, segundo aqui a nossa lição, ela vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar um avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados, conforme Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Este segundo subtópico aqui do tópico 3 tem vários versículos para estar comprovando cada uma das citações aqui. Dê uma lidinha aí na sua Bíblia, que é muito importante para o entendimento. Então, ele está tratando aqui nos finais aqui, do nosso tópico 3, de um versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro, ele precisa ser, a qualificação primeira dele tem que vir de Deus e depois ser reconhecido pela igreja. E o obreiro, ele é aquela pessoa que, dentro da nossa declaração de fé,
que têm cargos e funções dentro da igreja. Todos os que têm cargos e funções dentro da igreja são chamados obreiros. E se ele tiver esta aprovação de Deus e da igreja, ele não vai se envergonhar. E porque também ele vai manejar, se ele manejar bem a palavra da verdade, ele também não vai se envergonhar. Veja a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. O termo manejar bem a palavra aqui é um termo grego que traz o significado literal de cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Então, o que a palavra de Deus estiver registrado na palavra de Deus é aquilo que nós devemos ensinar. Sem mudanças, sem modismos, sem invencionices. Não precisa. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é simples e o Espírito Santo está a todo momento nos ensinando e nos ajudando na sua interpretação. Eu não sei se eu já falei, uma coisa importante que às vezes pode nos ajudar na interpretação, além de estar primeiramente orando antes de iniciar as leituras, é ter ao nosso lado um dicionário, um comentário bíblico, dar uma olhada assim no rodapé. Sempre tem, quando é uma Bíblia de estudo, ela tem algumas informações e principalmente conferir versões diferentes da Bíblia. Também ajuda a cada um de nós interpretarmos melhor a palavra de Deus. Eu vou terminar aqui terminando aqui com o que está escrito aqui na lição. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo, não é? É lugar de pregar e ensinar a palavra de Deus. Na conclusão, diz assim: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida. Nós podemos ler, nós podemos pesquisar, nós podemos ter textos complementares, mas a nossa fonte primária é a palavra de Deus, assim como é fonte primária para a nossa declaração de fé, que é um documento que a gente usa bastante. É um documento, é a maneira que nós temos de apresentar aquilo que nós cremos. Amém? E assim eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, as irmãs, os irmãos, alguns professores, alguns são alunos, sobre a palavra de Deus. Quero dizer que a sua escola dominical será no domingo, no dia 21. Vá, frequente a escola dominical da sua igreja, ouça o que o seu professor tem a ensinar sobre a lição e ali você tire todas as suas dúvidas. Quero pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a escola dominical a qual você pertença e a sua igreja. Deus abençoe a todos.